Nós estamos aqui no Congresso de Fé 2025, numa noite muito especial com o cantor, ministro de louvor, Marcelo Marques. Marcelo, é um prazer imenso recebê-lo aqui nessa noite. Você que tem ido por tantos lugares, impactado tanta gente com a adoração. Para nós é uma alegria receber você. Ô pastor, a alegria é toda minha de conhecer mais essa família. Na primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que nós veremos hoje aqui, vai ficar marcado na história, porque eu gosto de falar que nós só precisamos de verdade da liberdade, né? Deixar o Espírito Santo fazer, porque ele sempre tem algo novo, algo poderoso para fazer através de nós. Vamos embora. Que ótimo. Nós vamos um bate-papo aqui, né? Conhecer um pouquinho da sua carreira, da sua vida, porque a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, né? O acaso com Deus não existe, né? É aquela unção, de repente, não tem de repente, né? Mas tudo começou. Você nasceu na igreja ou já tinha uma caminhada, ou um dia você foi impactado? Como é que começou a sua história com Deus? Muito bom, muito bom. Inclusive, já vou fazer o merchan aqui. Eu lancei um livro agora recentemente, que se chama Sorria, Você Foi Encontrado. Ele conta geralmente um pouco da minha história, né? Eu aceitei Jesus, na verdade, a minha mãe aceitou Jesus assim que eu nasci, então eu cresci num lar cristão. Só que a minha família toda foi sempre envolvida com música, né? Meu avô, eu moro no Goiás, sou de Goiânia, lá em Goiânia você balança, brincadeira, a gente balança o pé de manga, cai duas duplas sertanejas, né? Tá todo mundo lá toca, canta, todo mundo faz música em Goiânia. E meu avô não diferente, ele tocava ali a viola dele, o violão. Minha mãe cantava na igreja, meu irmão mais velho cantava na igreja, e eu era tímido demais, mas muito tímido. Eu nunca conseguia, cantar sozinho, né? Quando eu era da Assembleia de Deus, tinha aquela questão de oportunidade, né? Oportunidade para o Marcelo cantar, eu escondia, eu corria, saía da igreja. Então eu comecei a cantar mesmo, solo, aos 16 anos, comecei até tarde, né? Mas sabe quando Deus já falou com você algumas vezes, o coração queima, você não sabe como vai acontecer, só sabe que vai acontecer? Um dia, Deus usou a minha mãe, que sempre foi a profeta de Deus na minha vida, e falou assim, ela chegou chorando em mim, a gente estava na consagração na igreja, e ela falou assim, olha, Deus me falou que um dos meus filhos não vai ter tempo de formar, Deus vai chamar ele para a obra antes. Eu falei, tá bom, pode ser meu irmão, pode ser a minha irmã, já tinha uma irmã mais nova, mas quando faltava um aninho para mim encerrar, eu fazia engenharia de computação, não façam isso em casa, só se Deus mandar. Eu senti Jesus me pedindo Isaac, sabe, literalmente, ele estava pedindo o que eu tinha de mais valioso. Eu estudava na melhor universidade de Goiás, eu não pagava nada, eu era bolsista, e muitas pessoas me chamaram de maluco, de louco, mas sabe quando você tem uma paz, aquela paz que excede todo entendimento de verdade? Isso foi em 2013, a gente passou um longo processo, né, de 2013 até 2019, que foi quando Jesus resolveu soprar. Eu tinha palavras, Jesus vai te dar canções que vão libertar pessoas, que vai ser divisor de águas da sua vida, Jesus vai te dar uma canção, mas quando você recebe uma palavra, você fala, tá bom, amém, mas e aí? Quando vai vir isso? Né? Você começa a orar, começa a buscar, você não sabe de onde que vem, né? Até que em 2018, Jesus me entregou a canção Sinto Fluir, né? E a partir dessa canção, nesse dia Jesus usou um vaso lá e falou assim, olha, Deus vai te dar uma música hoje, e essa música vai ser divisor de águas na sua história. E assim foi, né? Jesus fez, e ele soprou essa canção por toda a terra, e ele tem cumprido, assim, eu gosto de falar que a mensagem que a gente dissemina, ela é muito maior que a gente. Então eu me lembro, quando a gente lançou o Sinto Fluir, rapidamente assim, eu via pessoas cantando em outros idiomas, em outros países, em outros lugares, em outras nações, e os testemunhos que começaram a chegar, literalmente aqueles que Jesus tinha falado comigo há, muitos e muitos anos atrás. Eu sou movido literalmente para ver as pessoas sendo transformadas, né? Isso que faz sentido para mim, sabe? Essa última canção que a gente lançou agora, que foi a Eu Tenho Você, ela é uma canção totalmente evangelística, e quando eu fui lançar essa canção, eu falei, cara, eu não vou gravar essa música porque ela não é a minha história. Se eu fosse contar aqui, Marcelo, você é ex o quê? Eu falei, eu sou ex nada. Nasci na igreja, cresci na igreja, toco na igreja desde 11 anos de idade. Mas a minha esposa falou, amor, não é a sua história, mas é a minha. E é a história de 95% das pessoas que estão na igreja. Eu falei, amém, Jesus, vamos dar voz para isso, né? E foi incrível porque de repente a gente começou a ver as pessoas usando essa canção para literalmente mostrar como era a vida antes e como era a vida depois de ter conhecido Jesus. Eu me lembro que a gente pegava o Instagram assim, inacreditável, a gente começava a olhar assim, meu Deus, era muito vídeo, era muita coisa acontecendo, e literalmente Jesus soprou, sabe, literalmente, se eu fosse te contar aqui nos pormenores, todas as renúncias, todas as coisas que Jesus nos levou a fazer, sempre muito leve, muita alegria, né, até no livro, eu estou fazendo o merchan do livro, é de graça, tá, gente, só precisa comentar alguma minha postagem, livro que vai receber aí no seu WhatsApp, mas uma das
das coisas que mais chama a atenção é que em 2009, eu vou até contar um pouquinho hoje aqui, em 2009 eu participei de um festival de canto lá em Goiânia. E eu perdi, mas no dia daquela final, uma das organizadoras me procurou no final e falou assim: Marcelo, o pessoal gostou tanto de você lá nos jurados, enquanto eles decidiam quem ia ser campeão hoje, mas teve um motivo, teve uma coisa que não deixou eles te dar o título. E eu falei: fala aí. Ela falou: então, é porque você canta sorrindo. Eles acharam você metido demais. E é verdade. Né? Olha o tema do livro, sorria, você foi encontrado. Naquele dia eu não tinha o que falar para ela. Eu lembro que eu fiz uma oração, falei: Jesus, se o que essa irmã falou é verdade, arranque-se de mim, porque soberba, sabe, altivez, essas coisas não vêm do Senhor, eu não quero, não foi para isso que o Senhor me chamou. E os anos passaram, né, 2009, e os anos foram se passando. Um tempo desse atrás, Jesus usou uma irmã para me fazer a mesma pergunta. Ela chegou e me falou assim: Marcelo, por que você canta sorrindo? Eu também não sei o que eu respondi para ela, mas naquele dia eu orei, falei: Jesus, e aí? E era como se Jesus me pegasse assim numa viagem do tempo e me mostrasse tudo que ele tinha feito na minha história. Sabe, hoje eu faço a pergunta, é a pergunta que eu tenho carregado. Se o evangelho não te traz alegria, se tudo que Jesus fez na sua história te dá motivo para levantar as mãos e dizer que você só tem ele, se isso não te dá alegria, então tem alguma coisa errada no nosso evangelho, né? Então é isso, vamos fluir. Jesus tem feito coisas maravilhosas e eu tenho certeza e plena convicção de que é só ele que pode fazer. E você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, assistindo esse vídeo, creia que se você tem uma palavra, é tudo que você precisa. Você só precisa de uma palavra do Senhor na sua vida. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, ele vai fazer, irmão. Não atrapalha, deixa com Jesus, que ele sabe fazer. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vê assim, né, que quando as coisas acontecem, como você mesmo disse, né, a partir do Sinto Fluir, que é, lógico, um louvor, eu tenho certeza que abençoou muitas igrejas, como a nossa, né, que não há nada melhor do que ver o Espírito Santo agindo, né, é o que essa canção fala. Mas eu sei também que a correria, né, a agenda, tudo isso, acaba mecanizando, né, eu queria saber assim, qual a diferença? Como é que você consegue lidar com isso? Diferenciar o cantor do adorador, né? Porque o seu sorriso eu entendo como essência, isso é a tua essência. Impacta porque nós vemos um mundo triste, todo mundo não quer mais, o sorriso ficou estranho, né? Mas isso é a sua essência. E essa essência não pode ser tirada, né? E a adoração também é uma essência. Como é que você lida com isso? Nessa oração que eu falei que eu fiz, uma das palavras que eu usei com Jesus foi: não tira de mim a essência que foi o Senhor mesmo que me colocou. E não é tão difícil você ficar mecânico, sabe? É até assustador falar isso. Mas essa correria, ela te deixa às vezes por semanas sem olhar para a palavra. Se você não tomar cuidado, se você não se policiar e não tiver, né, algumas métricas a cumprir ali, você vai deixar se levar. Mas tem algo que eu sempre falo com a minha esposa, falo com a minha equipe. A gente nunca pode se acostumar, sabe? A gente nunca pode se acostumar. Um dia você está num evento com 10, 15, 20 mil pessoas. Outro dia você está numa cidade ali muito distante, que quase ninguém quer ir, com 100, 200 pessoas. Igual quase sempre acontece com a gente. E eu faço questão de que isso aconteça, para que a gente tenha essa realidade sempre em mente, sabe? E todas as vezes que eu subo para ministrar, minha oração é sempre a mesma: Jesus, que hoje seja minha melhor entrega, sabe, que as pessoas sintam que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer nessa noite, que o Senhor salve as pessoas que o Senhor quer salvar essa noite. Então isso é um desafio, né, que eu tenho certeza que não só eu, mas os meus amigos, os nossos colegas de ministério também tem, pastor, pregador, né, de não subir naquele altar de maneira robótica, fazendo, porque Jesus ele não age através de fórmulas, né? Então a gente precisa ter uma sensibilidade espiritual, porque, por exemplo, a gente tem uma coisa mais técnica, mas acho que é válido falar. A gente, você que é músico vai me entender agora, a gente usa VS, né? O que é VS? É a música como se fosse um playback, só que só alguma parte dos instrumentos. E a gente toca usando um barulhinho chatinho, que é clique, né? Então, assim, geralmente a apresentação, a administração inteira, ela tá com base naquilo. O que facilita mais ainda você ficar mecânico, porque você tá com aquele show pronto, deixa eu falar nessa palavra para todo mundo entender, toda vez você sobe faz aquela mesma coisa, toda vez você sobe faz aquela mesma coisa. Então isso facilita você ficar robótico. O que eu faço? Eu faço um monte de blocos, porque mediante ao dia, ao que eu sinto no espírito fazendo no dia, eu falo: galera, eu tenho um pedalzinho que vocês vão ver hoje. Quem tá aqui vai ver hoje, eu tenho um pedalzinho que eu piso aqui e falo com eles, corta o VS. E a gente vai no flow. Então, assim, a gente... exatamente, então, assim, eu não abro mão da liberdade, sabe? De sentir o ambiente, sabe? Se Jesus me mandar mudar, eu mudo. Se mandar não cantar uma música, eu não canto, sabe? Então, é mais ou menos por aí, porque a gente não pode perder a essência.
Senão a gente está no comando e não o Espírito Santo, né? Exatamente. E a gente é só o condutor, né? A gente está na posição que a gente é o condutor, a gente só conduz as pessoas em adoração, mas quem faz é sempre ele. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de não querer sentar, né? Como se a gente fosse um carro, né? Tá sentado no lugar onde quem está dirigindo é Jesus, não a gente, né? Nós somos igreja aqui, né? E eu sei que há uma geração aí de desigrejados. E também cantores que não tem pastor, né? Como é que é a sua vida? Você é pastoreado, você tem uma igreja, você congrega? Claro. Para mim isso foi sempre tão natural, porque meu pai é pastor, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, 25 anos da Assembleia de Deus. Hoje eu congrego na Family Church em Goiânia, meu pastor é o pastor Mark Anderson. Então, acho que em 2023 foi um dos anos que eu mais fiz evento, que eu mais fiz agenda. No auge desse ano, eu sentei em 2023, sentei com minha esposa e falei assim, amor, a gente precisa adequar algumas coisas. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 7 anos e um de 3. Uma das coisas que mais me incomodava era não ter tempo para levar eles para a igreja, para estar com eles na igreja, para ter a vivência que eu tive, que eu sempre tive. Eu cresci dentro da igreja, né, vivendo todas as coisas da igreja. Então hoje a gente não é só pastoreado, mas a gente mexeu bem na agenda mesmo, diminuiu bastante o fluxo, para que, e principalmente tirando os domingos. Então, assim, às vezes a gente faz umas viagens, essas logísticas malucas que tem por aí, Brasil é grande, viu, gente? E aí chega amanhã, por exemplo, a gente chega quase meio-dia em casa, à noite tô na igreja. Então, se, né, pelo menos 2, 3 domingos no mês, a gente tá lá servindo a igreja. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Qual que é a expectativa para essa noite? Nós estamos aqui... Vai ter live? Vai ter live? Ao vivo. Fica na live aí, profeta, porque Deus vai bradar aqui hoje. Vai ser lindo. Vambora. Nós agradecemos aí sua presença. Sei que vai ser tremendo, que Deus vai fazer, que o Espírito Santo te use aí. Amém, amém. Em nome de Jesus, vambora.